Fala cabeça, bem com vocês? Ainda mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de react. E hoje é o que pode ser o último vídeo dos SCPs do canal do Skyrox, né? Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 7. Vamos ver o que esse suposto último episódio nos espera. Por que suposto último episódio? Porque talvez ele pode retomar a série, né? Lembrando que eu tô falando fanho ainda porque eu tô gripado. Meu Deus do céu. Essa gripe não vai sair de mim. Então esse pode ser o último episódio, né? Vamos ver se algum dia ele retoma isso aí. Eu espero que sim, né? Que eu acho que tem vários SCPs ainda que ele vai mostrar, principalmente da classe Apollyon, né? Que ele mostrou só um até agora. E vamos ver, né? O que nos espera nesse episódio 7. Mas antes de apertar o play, por favor, se inscreva no canal, acione a sineta e deixe o seu like. Estamos aí rumo a 5.000 inscritos. Dessa moral aí, principalmente com o like. O like que vai fazer espalhar o vídeo aqui no YouTube. Lembrando, a sugestão de react, você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram que vai aparecer aí durante o react, né? Uma série está acabando, está acabando hoje a série. Então você pode deixar uma sugestão de uma nova série aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram, né? Então vamos lá, os SCPs mais perigosos do mundo, parte 7 do canal Skyrox. Lembrando que o link original vai estar na descrição. E os outros episódios vai estar passando aí nos cards para quem não viu, né? Depois vai lá dar uma olhada nos episódios anteriores. Bora lá. Play. SCP. Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Todo mundo me perguntou, o SCP acabou? Não, não acabou. Só faltava meu vizinho me perguntar se SCP acabou. O meu gato veio aqui agora perguntar se SCP acabou. El Bodito também veio me perguntar se SCP acabou. Não, nós não acabamos com SCP. Inclusive, vamos explicar as classes para vocês, já que vocês podem ter esquecido. A primeira classe que a gente tem é a classe Safe, conhecida como classe segura. Nessa classe, os SCP eles são contidos de uma maneira menos rígida. Ou seja, não tem muito problema, eles não tentam escapar e eles são seguros para a humanidade. Não fazem nada com a gente. Mais tranquilo. A nossa próxima classe se chama Euclídeo. Essa classe ela é um pouco perigosa, mas nem tanto. Dá pra você manter ela um pouquinho solta ali, mas todo cuidado é pouco. E a última classe é a Keter. Essa é a classe mais perigosa. Esses SCPs eles têm que ser bem mantidos ou sendo observados. Sangue no zóio. Alguns desses Keters nem poder ser contidos eles podem. Então eles são muito perigosos. Bom, agora que relembramos as classes, bora lá pro vídeo. SCP-902. A Caixa Antiga. Caixa Antiga. Classe do objeto. Keter. Keter ainda. É Keter ainda, uma caixa velha. O SCP-902 é como se fosse uma caixa tanto velha. O tamanho dela é como se fosse uma cabeça humana. Vamos dizer que caberia uma cabeça lá dentro. Só que o que tem de tão especial nessa caixa? Bom, a Fundação descobriu essa caixa perdida no local. E eles trouxeram pra averiguar o que era, porque era muito estranho. Pessoas que chegavam perto da caixa estavam dizendo que estavam ouvindo um tic-tac. Quando a Fundação pegou a caixa, alguns funcionários chegaram perto e realmente eles estavam ouvindo um tic-tac. Como se tivesse algo lá dentro uma bomba prestes a detonar. O mais estranho de tudo isso é que eles conseguiram abrir a caixa, só que misteriosamente não tinha nada dentro dela. Só que aí quando eles fechavam a caixa de novo, ela continuava tic-tac, tic-tac, tic-tac. E as pessoas que ouviam aquele tic-tac da caixa estavam ficando cada vez mais loucas. E elas fechavam e abriam a caixa à procura de alguma coisa que não havia lá dentro. Essa caixa é considerada como Keter porque qualquer pessoa que tome ideia sobre essa caixa e imagine que ela existe ou até mesmo chega perto, começa a imaginar que tem alguma coisa muito terrível lá dentro. E quando o tic-tac, que é decrescente, começar a parar, significa que algo muito ruim vai acontecer. Só que entra uma paranoia na cabeça da pessoa que ela só pode destruir a caixa quando o tic-tac parar. Então ela fica naquela pira, abrindo a caixa e fechando, esperando o tic-tac acabar pra ela destruir a caixa. Pronto, acabou. Então a caixa meio que hipnotiza as pessoas e fazem com que elas fiquem totalmente loucas. Chegando a ponto que se as pessoas se afastarem da caixa, elas continuam ouvindo o tic-tac, esperando só esse fim pra poder destruir a caixa e finalizar com tudo. Algumas não aguentam o tic-tac e acabam se matando. Por isso essa caixa é muito perigosa. Essa caixa é mantida numa filial da Fundação, escondida pelo mundo, onde eles mantêm a caixa lá totalmente presa, visionada só por 3 funcionários, porque outras pessoas que chegaram perto acabaram não aguentando. Então essa caixa ela não pode ficar exposta, porque se mais pessoas chegarem perto,
vocês já sabem o que pode acontecer. Eu, hein? SCP-906. O humanoide. Humanoide? Classe do objeto: Euclídeo. Não, humanoide pode ser qualquer coisa. O SCP-906 é como se ele fosse uma massa contorcida que se junta e forma uma criatura. Imagina várias formigas. Várias formigas vão se juntando e formam uma formiga gigante. É basicamente isso que esse SCP é. Só que ele vai se juntando todo e ele forma uma criatura humanoide. A princípio já é estranho, né? Uma criatura totalmente bizarra, formada de moléculas pequenininhas que ninguém sabe o que é, e vira uma coisa feia, humanoide daquele jeito. Só que aí tem um porém, o porquê ela é perigosa. Essa criatura, ela quando está com fome ou quando ela quer se aproximar de alguma coisa, ao tocar naquela coisa, ela começa a fazer a pessoa meio que derreter como se fosse um aço. Um ácido. Não só pessoas, existem diversas coisas que se ela toca, começa a derreter. Tipo um ácido acabando com a coisa, degenerando ela. Mas claro, também não é com tudo. Esse ácido ele tem um efeito meio nítido no titânio, ele não tem nenhum efeito em vidro. E é isso, parece que ferro também ele é um pouco mais fraco. Só que essa substância é tão poderosa que ela demonstrou que ela consegue acabar rapidamente com cabelo, ossos, dentes e pele. O problema dessa criatura é quando ela sente fome, porque ela sempre vai procurar alguma coisa para comer. E na maioria das vezes é algum animal. Só que nem todas as vezes é isso. O pior é quando ela vai atrás de humanos também. O ruim disso tudo é que não tem como parar a criatura, tipo, total. Porque ela consegue se dividir e passar por lugares pequenos com pedacinhos dela. Alguns funcionários da fundação tentaram separar um pedaço da criatura, mas sempre que eles puxavam com um pedaço de titânio, um pedaço do corpo da criatura, ele altamente devagar voltava pro corpo dela, como se fosse um imã puxando tudo de volta. Eles conseguiram tirar algumas moléculas e tentaram cortá-las no meio, incinerar, queimar. Mas o problema é que toda vez que você cortava, incinerava, queimava, as moléculas se dividiam em 2, em 4, em 8, formando cada vez mais moléculas, sendo algo infinito, impossível de destruir. Depois que a fundação conseguiu capturar a criatura, eles prenderam dentro de uma cúpula de vidro, onde eles colocam alguns animais lá para a criatura se alimentar, para ela não ficar nervosa e tentar fugir pelos cantos do vidro, mas eles têm que tomar todo o cuidado, porque se essa criatura fugir, ela é muito perigosa para toda a humanidade, e ninguém quer isso. SCP-1055. A criatura mutante. Eita! Classe do objeto: Cheio de braço, perna. O SCP-1055 é mais conhecido como Michael Schroeder. Falei certo? Acho que sim. Michael Schroeder é um cara alto e branco de 1,80 m que tem 29 anos de idade. Só que é estranho. Tentam falar com ele e ele não fala. O mais bizarro de tudo isso é que ele só fala quando ele toca algum objeto. Por exemplo, hoje em dia ele tá com um ursinho. E ele fala pelo próprio ursinho, ele não fala com a boca dele. Até aí normal, era uma criatura tranquila, era uma criatura safe quando descobriram, porque era simplesmente um cara que fingia que qualquer coisa que ele pegava era uma marionete. Só que eles descobriram que o cara realmente não conseguia falar, ele não tinha cordas vocais, ele falava pelas coisas que ele tocava. E beleza, a fundação começou a dar uma olhada no que essa criatura era e foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. Poucas pessoas conheciam essa criatura, só que quanto mais funcionários foram conhecendo, a criatura começou a ficar maior. E ela deixou de ser humana. A pele dela começou a se expandir e ela começou a aumentar mais e mais e mais. E eles não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo. E quanto mais pessoas iam descobrindo a criatura, mais e mais ela aumentava. Ela chegava a ficar tão grande e furiosa que ela tentava quebrar as paredes em volta e tentar pegar pessoas que chegavam perto dela. Infelizmente, numa tentativa falha da fundação, alguns funcionários foram pegos. E foi aí que eles perceberam. Quando mais ou menos uns 5 funcionários foram pegos, a criatura diminuiu um pouquinho. E foi aí que eles tiveram ideia do que estava acontecendo. Por algum motivo, essa criatura, ela cresce conforme alguém sabe sobre ela. E esse é um problema de eu estar fazendo esse vídeo. Muita gente agora está descobrindo sobre essa tal criatura e ela está aumentando lá. Mas tem uma parte boa. Ela diminui depois de um tempo. Então, ela está presa em um lugar onde ela cresce e está bem fechado para que ela não possa escapar. Mas imagina, se essa criatura se solta desse lugar onde a fundação prendeu ela
e sai pro mundo, andando, e várias pessoas vão olhando pra ela, ela vai crescer num tamanho infinitamente Poderia gigante. ser um apólio Quanto fácil. mais ela cresce, mais pessoas vão vendo ela. Maior ela fica, mais pessoas ela mata, sendo uma criatura totalmente perigosa. Eu não quero nem ter ideia se uma criatura dessa escapar o que vai acontecer. SCP-1075. A Estranha Floresta. Estranha Classe floresta. do objeto: Euclídeo. Euclídeo. Cara, esse é o SCP mais estranho que eu já falei em todos os vídeos aqui do canal. É simplesmente um efeito psicológico que fica entre os residentes de Pagosa Springs, no Colorado. Ele é estranho porque ele não é uma criatura, e sim um efeito alucinógeno que funciona em algumas pessoas e em outras não. Eu vou te explicar melhor. Bom, tudo começa que existe uma floresta nesse local, lá em Pagosa Springs, no Colorado, que as pessoas juram que aquela floresta é uma pessoa humana. Você não tá entendendo errado, eles realmente acham que a floresta é uma pessoa humana. Inclusive eles fizeram uma carteira de identidade pra floresta, que é essa que você está vendo. Tá ali, ó, uma drive license, tipo uma carteira de motorista. É uma carteira de Classe motorista. R, tá aqui, ó, tá a foto da floresta, e o nome que eles dão pra floresta Meu é Deus. Vincent. Qual o sentido Vincent. disso? Só que aí a gente pode achar que é uma brincadeira, né? Só que várias pessoas começaram a falar que Vincent era um cara legal. Era um cara que ajudava a comunidade, que tava ajudando todo mundo lá. Era um cara que muitas Estranho, mulheres velho. gostavam deles, até mesmo homens gostavam dele. E algumas pessoas elogiavam. Tá, pra gente, a gente realmente achava que as pessoas estavam loucos. Muita gente estava achando que as pessoas estavam loucas. E a fundação foi fazer uma pesquisa sobre isso. E eles descobriram bastante coisa, e realmente as pessoas acreditam que aquilo é um humano. O mais Paranoia estranho de essa. tudo isso é que alguns funcionários também olhavam pra floresta e falavam: é um Como humano. virou uma E pelo que ele floresta? tá Um dizendo, o humano nome virou dele uma é Vince. floresta. Só que aí a história Floresta. ficou mais bizarra quando eles Grito entrevistaram do caralho, tá uma mulher parecendo na chamada fala. Elizabeth Albareda. Um agente sentou na mesa e começou uma conversa com Elizabeth. E a conversa é essa que vocês vão ver agora. É, dublada pelo Skyrox, né? Igual foi do velho. Data: 18 de outubro de 2012. Entrevistador: agente, censurado. Entrevistado: Elizabeth Albareda. Local: o domicílio de Elizabeth Albareda. Tá. O que você e o Sr. Vince Asperson estavam fazendo em Greendale antes de vocês se conhecerem? Sabe, no começo, ele nem conseguia falar comigo. Ele deveria estar lá para transferir créditos, mas me disse que não aprendeu nada com Greendale, exceto como falar com as garotas. Ok. Como você o conheceu? Em 1998, estávamos ambos estudando espanhol. Foi um crédito fácil para mim, já que minha avó era do México. Vincent estava muito além de sua cabeça, no entanto. Eu estava dando aulas particulares para ele. Uma coisa do A parte da mulher é uma menina que tá fazendo e lendo. sabe, né? Tá. Por que você decidiu se casar? Isso. Foi tudo ele. Éramos jovens e estúpidos. Cometemos muitos erros. Bem, muitos erros. O que você quer dizer? Estávamos namorando há apenas alguns meses quando engravidei. Ele me disse que me amava. Mas acho que ele estava apenas tentando fazer a coisa certa. O que aconteceu? Ele me fez conhecer seus pais e nós nos casamos naquele fim de semana. Foi rápido, mas Pagosa Springs é linda na primavera. Olha, senhora, nós não temos nenhum registro de criança. Ele nasceu em Denver, no hospital. Eles deveriam ter seus registros. Qual era o nome da criança? Joshua. Vincent escolheu. Disse
que era porque ele era a salvação de Vincent. Nesse ponto, a senhora Alvareda começa a ter um episódio emocional. Leva vários minutos para ela se recuperar o suficiente para continuar. Sinto muito. Pensei em deixar tudo para trás. Tudo bem, senhora Alvareda, mas o que aconteceu? Joshua nasceu com neuroblastoma. Eu nem sabia que um bebê poderia nascer com câncer. Ele sobreviveu? Nesse ponto, a senhora Alvareda perdeu a compostura novamente. De acordo com o protocolo padrão, o agente teve que mudar de assunto de conversa, para maximizar as informações coletadas na entrevista. Tá, então, o que aconteceu depois disso, senhora Alvareda? Achei que nunca conseguiria superar isso. Mas, eventualmente, acho que sim. Acho que Vincent realmente me amava. Vai falar tão baixinho que não posso falar nada pra Ele escutar. apenas estava quebrado. Depois disso, eu não pude ajudá-lo. Então você se divorciou? Eu me senti horrível. Ele se atraiu pra dentro de si mesmo. Ele quase desistiu da escola, mas eu disse a ele a mesma coisa que ele me disse quando eu engravidei. É o nosso futuro, tanto quanto o da criança. Se você o ama, continuará tentando melhorar a si mesmo. Certo, obrigado pelo seu tempo, senhora Alvareda. Eu agradeço a sua franqueza. E aí? Como ele está? Na verdade, ele vai se casar de novo. Oh, ok. Isso é ótimo. Após isso, a senhora Alvareda saiu dessa cidade e voltou para sua cidade natal. Só que o estranho é que quando ela saiu de lá, ela perdeu todas as memórias sobre isso que ela contou. Ela não lembrava de nada. Parece que era o local que fazia as pessoas sentirem aquilo. E sabe o que era estranho? Várias máquinas de verdade, assim, pra saber se ela tava falando a verdade, foi instalada nela. E ela tava convencida de que realmente o que ela tava falando aconteceu. Só que como vocês viram, não tinha registro do filho, não tinha registro de casamento, não tinha nada. Como que aquilo aconteceu? E como ela acreditava que ela teve uma vida com um ser que não existe? Algumas pessoas dizem que acontecia assassinatos no local também. E que nunca era culpa do Vince. A maior teoria que a fundação conseguiu chegar é que o Vince era uma pessoa que morava lá e fazia os outros acreditarem que a árvore era ele e alguma coisa, ele tinha algum tipo de poder hipnótico, mas nada foi comprovado. Esse SCP é muito estranho. É. Não tem uma comprovação Agora concreta eu do que entendi. ele era, e é muito bizarro. SCP-957. O cara estranho. Cara estranho. Classe do objeto: O da capa? Kitter. Acho que é o da capa agora. Esse é um dos SCPs mais bizarros. Imagina que você mora sozinho. Do nada, você abre a porta da sua casa. E quando você olha pra cadeira, você depara com essa criatura que você tá vendo. Essa criatura É o da mesmo. capa. Esse é o SCP-957. Essa criatura invade casas de pessoas que moram sozinhas para fazer com que as pessoas cuidem dela. Por algum motivo, as pessoas desenvolvem um carinho por essa criatura e começam a alimentar dela e cuidar dela como se fosse alguém ferido da família. Só que o mais estranho é que depois que a pessoa que está cuidando dessa criatura morre, a criatura automaticamente se teleporta para outra casa de outra pessoa que mora sozinha. E assim, transforma ela também numa marionete para cuidar dela mesma. Mas como ela faz isso? Em uma das filmagens da fundação que ela tentou descobrir mais ou menos para onde a criatura ia, elas descobriram que foi para uma casa e elas ficaram observando. A criatura simplesmente chega na pessoa, entra aqui por trás, na coluna dela, Que? como se estivesse possuindo, e começa a puxar as órbitas da pessoa, onde ela fica totalmente cega. Depois ela sai, senta na cadeira e a pessoa vira como se fosse uma marionete simplesmente para cuidar dessa criatura. Tá bom, a gente já tá numa coisa muito bizarra, só que não para por aí. A pior coisa que essa criatura faz
é fazer com que essa pessoa que ela transformou em cega vá pra rua algumas vezes no mês, encontre alguém na rua e se passe por uma pessoa doente que precisa de ajuda para ir para casa porque não enxerga. Então alguma pessoa de bom coração vai ajudar e leva ela até em casa. Quando essa pessoa que é cega abre a porta de casa, convida a pessoa que ela achou na rua para entrar, a criatura pega essa pessoa e se alimenta. Então ela faz a marionete dela buscar outras pessoas na rua para se alimentar dela. Hein? Essa criatura é Kitter e ela não pode ser contida, porque mesmo que a fundação tente tirar ela da casa, ela vai se teleportar de volta para casa. E eles não encontraram um jeito de manter ela presa. Então eles têm que manter em observação e sempre que tentam trazer uma vítima para ela, alguém da fundação vai lá e fala não vai, impede que aconteça isso. É uma criatura muito perigosa. E se uma hora ela teleportar para algum lugar que a fundação não tem ideia de onde foi, vai ser muito complicado de conter de novo. O pior é que não sabemos muito sobre ela, nem a fundação, porque a criatura é totalmente estranha e não tem como fazer coisas para ela. Algumas perguntas foram feitas em algumas conversas. Ela fala língua inglesa, mas só quando ela quer. Quando ela não quer, ela fala uma língua totalmente estranha. Então fica muito difícil ter uma comunicação com ela. Só sabemos pouca coisa, mas sabemos que ela é muito perigosa. Bom, esse foi o nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu gostei. Se você... Acabou, é isso. Né? Será que é o fim dos SCPs do canal dos Skyhawks? Será? Esse episódio foi deveras interessante mesmo, hein? Né? Ele até deixou os melhorzinhos pro final. Essa floresta aí, eu não entendi nada no começo da história. Mas depois, ele falou que a mulher esqueceu. Aí eu falei, tá, peguei a história. Muito interessante mesmo, velho. Espero que ele continue essa saga. Eu quero ver muito mais de SCP. Aposto que existem vários outros tipos diferentes. E eu tô curioso para descobri-los. Você viu até aqui? Eu aposto que você não deixou o like. E nem se inscreveu. Essa é a hora, rapaz. Deixa o like, se inscreve no canal para dar moral aí pra gente chegar a 5.000 inscritos. Lembrando, sugestão de react, você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou lá no Instagram, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Quem sabe de SCP? Não sei, só o tempo vai dizer. Valeu, tchau, fui.